Anderson. Meu nome é Giovana Toledo. Meu nome é Jéssica Evelyn. Eu sou Alanes Baruch. Meu nome é Kaique de Oliveira Teodoro. Meu nome era Sérgio e passou a ser Samanta. Meu apelido é Dinho, vem de Andinho, né? Quando eu era pequeno, as pessoas, minha família me chamavam de Andinho. Acabou crescendo ficando Dinho. Tenho 22 anos, sou consultor de vendas. Tenho 22 anos, sou bissexual. E eu tenho 26 anos, eu sou militar, sou concursada da Marinha e sou trans. Tenho 22 anos, sou carioca da Gema mesmo. E sou artista e empresário. Fiz matemática na UERJ, depois eu fiz mestrado e doutorado em educação, para dar aula para nível superior. Eu tenho 32 anos, fiz faculdade de Direito, agora eu me formo daqui a 2 meses em jornalismo. Sou lésbica há 3 anos. Um dia, uma amiga decidiu que ia me vestir de mulher para que a gente saísse. Foi a primeira experiência. E foi muito, muito, muito interessante, porque a primeira vez que eu olhei no espelho, é difícil de explicar. As pessoas não conseguem ter essa noção, mas é como se você pela primeira vez se visse. Você passa a vida toda olhando o reflexo do que as pessoas esperam de você. E naquele momento eu me vi. Falei, sou eu. Foi assim, bem marcante. A partir daí eu tinha toda a certeza que outra coisa eu não queria ser. Se nasci para ser outra coisa, com certeza não deu certo. Eu acho que a gente nasce com. Então não adiantaria eu enganar alguém tendo índoles, tendo hormônios femininos, tendo a busca feminina, e enganar uma mulher ficando com ela de terno e gravata, sendo o que eu quero ser. Essa percepção de homossexualidade, né? Acho que quando você é pequeno você não consegue muito ter, né? Porque você, na verdade, não sabe o que é. Na verdade, eu sempre gostei mais, sempre senti atração mais por mulheres, né? Depois, com o tempo, eu fui começando a sentir atração por homens. Mas acho que com uns 12, 13 anos, essa fase, né, que a gente começa a conhecer as pessoas, começa a sair da fase de brincadeira e passa mais a parte de pegar as pessoas, conhecer, ficar beijando na escola, essas coisas. Todas as minhas relações, eu percebi que me faltava alguma coisa, que eu não me sentia completa. Nos meus 15 anos de idade, aconteceu um episódio que eu nunca mais esqueci, que foi quando eu tive um amor platônico por uma professora de matemática da minha escola. E aí eu senti uma coisa diferente e aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos. Então ficou aquela pulguinha atrás da orelha durante muitos anos, mas eu nunca fiz nada com aquilo que tinha dentro de mim. Sempre buscando me completar nas minhas relações, o que nunca aconteceu. E aí, há 3 anos, eu conheci uma pessoa, uma mulher, e aí eu me apaixonei completamente. E o que eu sinto por ela, a minha relação com ela, é de fato completa. Então eu descobri o que eu já sentia, que eu já desconfiava, descobri de fato há 3 anos, né? Que eu vivenciei pela primeira vez. Digamos que eu tenha saído do armário, né? Que é a expressão que a gente usa. Mas a vida toda eu me vi assim. Como menina, eu não aceitava a forma como eu era tratada, mas não sabia como agir. Então a gente já cresce com aquele instinto de você esconder. Assumi gay aos 14 anos. Foi um pouco complicado, assim, porque eu vim de uma família evangélica, né? Aquela coisa toda. E a gente já cresce com aquilo que a religião te impõe que é errado. E Deus, melhor do que ninguém, presenciou o que eu sofri. O conflito que era dentro de mim.
A minha infância eu fiquei era mimado, né? Era para neto de vovó, então eu não saía de casa. Eu vim ver a rua com 17 anos. Tenho outros tios que todos têm filhos homens, então tinha aquela cobrança pelo meu pai e tudo mais, mas não da parte dele, para com ele. E aí foram 4 meses complicados dentro de casa, de muita discussão, mas o dia que meus pais resolveram aceitar, minha mãe sentou para conversar comigo e ela disse o seguinte: meu filho, a gente vem na vida para ser feliz uma vez só. Se você acha que você vai ser feliz com a sua escolha, então seja. Tenho 2 irmãs que são heterossexuais e uma é casada e, enfim, casada com um homem, né? E nunca chegaram pra minha mãe e falaram: vamos fazer um almoço de família aqui que eu vou falar que eu sou hétero, né? Mãe, então sou hétero, sabe? Tipo, é natural pra elas, tem que ser natural pra mim. A gente chama de orientação sexual porque é uma orientação do seu corpo, da sua natureza. Não ninguém que te orienta a ser viado. Minha mãe descobriu quando eu tava deitado no colo dela, assim, vendo, sei lá, uma novela, Laços de Família. Eu acho que apareceu o Janequine e falei: nossa, esse homem é bonito, né? Minha mãe fez isso. Sabe, tipo, meio tensa. Sempre fui mais desse jeito, assim, mais molecão, tipo, a pipa, jogava bola, parada. A minha mãe sempre foi de boa, desde da minha primeira namoradinha na escola, que foi com 15 anos. Aí ela sempre aceitou, ficava: mas tem certeza? Você realmente gosta disso? Meu pai não. Meu pai, eu contei pra ele quando eu tinha 22 anos já, foi agora há pouco. Porque sempre que eu tocava nesse assunto, ele ficava desconversando. Eu falava: não, isso não existe. Não, isso não é possível. Não sei o quê, isso é pouca vergonha. Eu ficava: não é. Eu tentava debater com ele, mas sem falar direto. Aí, numa das discussões desse ano, eu peguei e falei: pai, mas eu sou bi, já tive namorados, já fiquei com mulheres, já namorei mulheres. Aí ele ficou meio assim. Agora até a gente conversa, de vez em quando ele fala: mas é legal, se você acha que você se sente feliz assim, ele agora consegue conversar. Mas antes era impossível, era preconceito máximo. Eu percebi que eu era diferente, né, das outras meninas, das pessoas ditas como meninas na sociedade, coisas mais... brincadeiras mais de menino, né, digamos assim. Bola, skate, videogame, essas coisas assim. E, então sempre fui uma criança um pouco meio renegada nos grupinhos, então sempre, desde criança eu percebi que eu era um pouquinho diferente da maioria. Falta respeito na sociedade. As pessoas mais extremas até são sensíveis com algumas coisas. Se não fossem sensíveis, não seriam contra, né? Que eu acho que você não é contra o que não te toca. Ser gay numa sociedade completamente heteronormativa é completamente complicado, porque as pessoas até falam: não, nossa, eu adoro os gays, super aceito os gays. Você vê uma bicha mais afeminada, uma bicha, sabe, que tá ali entre a transexualidade e essa não mudança, as pessoas julgam mesmo. E falam: nossa, sabe, eu acho que, nossa, pra ser viado não precisa da pinta. Se você não é viado, como é que você sabe que pra ser viado não precisa da pinta? Sabe, viado sou eu, da pinta se eu quiser. A sociedade, ela não é obrigada a ver 2 homens se beijando e 2 mulheres se beijando. Mas ela tem que ser preparada e aceitada. Eu acho que... Mas é difícil. Eu já tive propostas de pegar a Secretaria de Educação se eu tirasse o peito ou usasse um paletó. Ele falou pra mim: mas você tem que se transformar em um homem. Eu falei pra ele: mas eu vou continuar dando, então não existe. A gente chega nos lugares... Você não consegue comer só em paz, você não consegue jantar em paz. Você é sempre objeto de prazer. Muitas vezes eu na rua passo um homem e pergunta quanto que é. Eu olho, falo: quanto você tem na carteira? Aí ele: 50. Eu falei: eu tenho 500, 1.000, 2.000. Eu sou dona de 3 escolas, eu tenho 15 imóveis, então obrigado, tá? Mas eles acham que a travesti, a sociedade, né, em si, acha que a travesti tem que se prostituir e se drogar. Preconceito com minha orientação sexual é o que eu mais sofri quando pequeno, né? Sempre tive muito trejeito e sempre fui ok com isso. Mas quando você é estigmatizado por isso, né, te dói, assim, mesmo você não sabendo se é certo ou errado, e você acaba achando que é errado mesmo. Como eu estava na ilha, então eu não sei se os outros colégios são assim, mas lá, pelo menos a minha experiência lá, tinham muitas lésbicas, sapatões e bis.
Se eu ligasse para a opinião dos outros, eu até hoje estaria morta, vivendo morta. Porque eu vivia morta. Hoje, eu realmente vivo. Antes mesmo do processo de transição, eu fui agredida na rua, em 2012. Eu estava no ponto de ônibus para ir trabalhar, vestida de menino. E um carro subiu na calçada, me atropelou, desceram 4 rapazes e eu apanhei com corrente de bicicleta. Não teve uma palavra, não teve um motivo, eu simplesmente apanhei. A população LGBT como um todo, ela tem uma carência muito grande de legislação. Por exemplo, vamos falar de LGBTfobia e vamos falar mais em relação até a agressões físicas, tá? Hoje em dia a gente não tem uma lei específica para agressão física LGBT. Então, quando um LGBT é agredido, você não tem como capturar isso dentro de uma delegacia como uma coisa específica, como, por exemplo, temos no caso do racismo. Então, a ausência de legislação faz com que a gente pegue o tipo penal mais próximo. Só que o que acontece? A gente não tem a especificidade da LGBTfobia, então a gente acaba não tendo muitas estatísticas também em relação a isso. Na escola foi bem pesado, sofri bullying a vida toda, praticamente. Até o ensino médio, que foi um pouco mais suave, mas como criança, eu era sempre aquela criança que eu era meio CDF e ficava sempre afastado, fundão, então sentava lá na frente e não falava com ninguém. Porque as crianças não entendiam porque eu reagia daquela forma, porque eu queria fazer parte dos grupos dos meninos, né, jogar futebol e tal. E me chamavam de... tinha até um apelido, os 15 estranhos da turma, assim. É horrível isso, mas... hoje eu rio disso, mas na época foi bem louco, assim, lidar com essa coisa. E eu também não entendia. Nós sabemos que, além de terem crianças ou jovens que já desde cedo podem manifestar uma identidade transexual, também pode identificar uma orientação homoafetiva, homossexual. E isso é muito importante a gente ser discutido na escola. Para quê? Para evitar o bullying, para evitar o sofrimento, até para evitar a evasão escolar. Eu ganhei na justiça de uma gerente do Banco do Brasil. Eu fui abrir conta, aí eu era dona, então o gerente esteve aqui e pediu para mim lá abrir conta. Eu cheguei lá, encontrei com ela, vamos dar um exemplo, aí cheguei para ela, falei, eu vim falar com o gerente, ele, hoje não, é sobre o quê? Falei, não, vim conversar com ele e tal. Ele, mas ele não tá abrindo conta para cabeleireiro, para salão ainda. Eu falei, tá bom, filho, mas eu já vim falar com ele. Aí ela, tá. Aí ficou, da cadinha ela voltou. Mas você vai abrir conta física ou jurídica? Eu falei, filha, eu vim para conversar com ele. Ok? Aí quando ele chegou, aí eu falei para ela, olha só, ela tá tão incomodada. Ela já falou que eu sou dona de salão, ela já falou que eu sou dona de tudo. Eu quero o número da intercorrência dela, aquela matrícula dela. Estou ligando pro meu companheiro por preconceito dela. Aí ele virou, o gerente geral virou e falou assim, menina, ela é dona de 4 escolas. Ela tem uma matrícula no estado e você fez a gente perder isso tudo. Aí eu falei, aí acionei, fui na audiência dela contra preconceito, ela disse que não tinha, eu falei, você teve, não, você fala a verdade, eu não quero nada seu. Ganhei 3 mil dela, que dei para uma instituição de caridade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito enraizada, muito presa no estereótipo. Então, eu me encaixo dentro de todos os quesitos exigidos pela sociedade. E quando eu tô com a minha companheira, aí são outros 500, porque ela não se enquadra dentro do que a sociedade exige, quer de uma mulher. Ela usa uma bermuda mais larga, uma blusa mais larga, ela não usa maquiagem, ela não é considerada feminina dentro do padrão da sociedade. O pessoal fala que não existe, que a gente fica em cima do muro, que essa coisa é tipo uma palhaçada, né? Que a gente não quer escolher. Só que não, é diferente. Você sente atração pelos dois tipos, por homem e por mulher. E eu, assim, eu nem me defino muito só por homem e por mulher. Eu acho que a gente se atrai pelas pessoas, né? Por pessoas, independente do gênero dela. A natureza sexual é bi. Né? Mas o nosso direcionamento sexual, geralmente, ele vai partir para um objeto sexual. Porque dentro dessa cultura que a gente vive, né, já existe essa norma determinada de
de heterossexualidade compulsória. Né? Hoje é importante pensar que a orientação sexual é para onde o nosso desejo vai, para onde se direciona essa atenção. Então acho que é importante, mais do que pensar a orientação bissexual existe, é que a orientação sexual é esse caminho do desejo, né? Que não pode ser determinada por uma cultura heteronormativa. Essa norma é como uma camisa de força, e mais do que uma norma da sexualidade, é uma norma de poder. O indivíduo ele nasce com o sexo biológico e com o sexo psicossocial. O que é isso? É como você se sente. Então, por exemplo, você pode ter nascido com o sexo feminino e se sentir na sua mente como uma mulher. Então você não é uma pessoa transexual. Você é considerado uma mulher cisgênera, uma mulher de acordo com o gênero. E se você nasceu com o sexo biológico feminino e se entende como masculino, então você é um homem trans. E se você nasceu no sexo masculino e se entende no feminino, você é uma mulher trans. Então a partir daí é que começa o estudo da justiça para analisar os casos. Então a gente entende que uma pessoa trans é uma pessoa que está desconforme ao seu sexo anatômico biológico. Eu acho que a política pública precisa ter um pouquinho mais de atenção com relação a gente. A gente vive no país, o Brasil é considerado o país número 1 em crimes de transfobia contra LGBTs. É o número 1 no mundo. É uma coisa absurda. E quando se trata de crimes contra transgêneros, você vê que é sempre muito brutal, você vê que a pessoa é motivada, são crimes de ódio. São crimes de 5, 6 pessoas que apedrejam, que batem com pedaços de pau até a morte, elas são brutalmente violentadas. A gente tem que lutar pela igualdade mesmo, não é colocar uma coisa a mais, não é colocar, a comunidade LGBT é diferente. Não, gente, somos todos iguais. A única coisa que difere é uma coisa pessoal. Isso é uma questão pessoal. A gente não tá diferente de todo mundo. Mas eu ainda acho que falta muita representatividade, muita, principalmente nessa questão de você lutar por todo mundo. Não só por uma categoria, não só pelos gays, não só pelas lésbicas, não só pelas sapatões, mas por todo mundo. Isso ainda falta, ainda tem um bom caminho aí pra gente andar. No Irã, a transexualidade é tratada como uma coisa normal. As transexuais entram com uma petição, requerimento ao governo para o direito de se vestir como mulheres e tem toda assistência médica pelo tratamento público. Elas não gastam com isso. Elas têm assistência. Elas são bem assistidas com relação a isso. E o Brasil, que se diz um país livre, não existe liberdade. A verdade é essa, não existe liberdade. Que uma travesti conseguir escolas, conseguir ter mestrado, conseguir ter educação, e você não. Falei, Eduardo Paz, você é só 4 anos. Eu sou permanente dona de escolas. Eu sou permanente mestrado. Eu sou permanente doutorado. E você só tem o ensino médio. O governo embarrera de todas as formas, né? Em tudo, não só no nosso caso. Se você precisa de um remédio, você não consegue através do Estado. Então, o problema do Estado não é só a bancada evangélica. Ela, obviamente, é um obstáculo muito complicado na nossa vida. Eu retifiquei o meu nome, por exemplo, e eu simplesmente perdi o meu ensino médio, eu sou tido como analfabeto. A qualificação civil, retificação de nome, ela não muda os documentos no tocante. Por exemplo, se você fez o seu 2º grau, você vai ter um novo diploma de 2º grau com o teu novo nome alterado. As pessoas que estão tendo dificuldade ou em relação a isso, ou estão tendo negado, por exemplo, a mudança de diploma com base na retificação civil, elas devem procurar a Coordenadoria da Diversidade Sexual, o Programa Ilcimofobia e as ONGs de Direitos Humanos, ou até o Conselho de Direitos Afetivos da OAB e procurar uma orientação jurídica, porque isso não procede. Existe, estatisticamente, uma invasão muito grande da população trans devido a dificuldade dessas pessoas usarem o nome social, apesar de nós termos a resolução do Conselho Nacional da Diversidade Sexual, que é um conselho federal, resolução número 12, que prevê o direito de uso do nome social e banheiro conforme o gênero. Mas isso dificilmente é respeitado em várias escolas. As pessoas às vezes têm que andar com medidas judiciais e o desrespeito disso gera
barro psicológico e evasão escolar. E por isso que nós temos uma população trans com quase 70% de pessoas que não têm a escolaridade mínima e não têm condições de acessar melhores empregos básicos, quiçá chegar a ter uma carreira profissional. A travesti e a transexual é marginalizada, porque se você leva um currículo, por melhor que ele seja, numa loja para trabalhar, você não é contratada como vendedora. A loja não vai querer a imagem associada à imagem de uma travesti. É fato. É fato. E a gente também tem que viver. Seja travesti, seja transexual, a gente tem que viver. A gente tem imposto para pagar, a gente tem conta para pagar, a gente tem que viver. Primeiro que eu não tive problema com o mercado de trabalho, que eu primeiro entrei no concurso, mas tive muito preconceito com diretoras. O prézinho me chama de tia Samanta e não pode me ver. Querem dormir, querem ficar na minha sala. Então não tem aquela coisa. E as mães mudaram aquilo tudo, porque na primeira reunião, né, você choca, poxa, uma diretora travesti, será que vai ter índole? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Viado e arrumar um emprego é uma coisa aí, ó, muito ambígua, né? Porque é difícil, né? As pessoas, os contratantes também querem pessoas. Se for lésbica, ai, nossa, pra ser lésbica não precisa parecer um macho, pra ser viado não precisa parecer uma mulher. Sabe? Eles querem coisas padronizadas. Pra arrumar um emprego, você tem que botar a sua melhor foto. Se você for uma bicha afeminada, você tem que falar grosso na entrevista. É difícil, é difícil. Eu entrei para a Marinha através de um concurso, eu fiz uma prova. E eu entrei para a Escola Aprendizes de Marinheiro. Eu fiquei 1 ano em Recife, mas como eu já era assumidamente gay desde os 14 anos, o que era mais complicado para mim era esconder lá dentro, porque eu sempre fui muito afeminada. Esconder, discrição foi a palavra que eu nunca vivi, que mesmo que eu quisesse, não tinha condições. Então, quando passou o período de adaptação, que foram de 15 dias, eu reuni o meu pelotão, porque estava muito sufocante, eu viver uma coisa que eu não era, eu falar como todo mundo do portão para dentro, eu era militar. Então eu não queria que as pessoas confundissem, achassem que porque é gay, é brincadeira, é palhaçada, é desrespeito. Então eu sempre fiz questão de deixar isso bem claro, bem separado as coisas, a minha vida aqui fora e a minha vida militar. Eu lembro que eu estava uma vez no vestiário conversando com uma amiga e eu falei, pô, fiquei com tal garoto, não sei o quê. E aí todo mundo do banheiro olhou assim pra mim, ficou me encarando assim, que eu tô sempre maquiada, de saia, no trabalho. Todo mundo olhando assim, uma amiga, nossa, você fica com meninas? Não sei o que. Eu falei, fico com meninos, eu sou bissexual. Todo mundo ficou assim, nossa, tá bom. Aí eu falei, opa, que já é um lugar que eu não posso falar. É uma instituição extremamente machista, muito conservadora. Eu comecei meu processo aqui fora, assim que a Marinha tomasse conhecimento. Eu vivi uma jornada dupla. Durante o dia, no trabalho, eu era um militar, eu era o Alan Costa, o cabo. E quando eu saía, eu chegava em casa, eu voltava para o mundo real, porque para mim, Alanis era o mundo real, é quem eu sou. E ter que viver essa vida dupla era muito difícil. Aquilo me machucava muito, me doía muito. Eu vivia usando peruca, porque eu não podia deixar o cabelo crescer. Eu não podia andar de unha pintada, porque como é que eu ia trabalhar? Tinha que todo final de semana pintava e todo final de semana tirava. Eu já tive um caso que foi muito forte pra mim, que foi na Subway. Eu tenho N cursos de computação gráfica, não estava conseguindo trabalhar em local nenhum, porque na minha carteira de trabalho está Kaique Teodoro, do sexo feminino, porque não consegui identificar o sexo, né? Enfim. E eu passei no teste, a moça falou que eu conseguiria até chegar em um cargo alto na parada, não foi como atendente de tempo, eu tinha um desenvolvimento bacana para aquilo. Quando eu mostrei minha carteira de trabalho, depois dela falar pra mim que já estava dentro da vaga, ela olhou, jogou a carteira na mesa e falou que não podia lidar com aquilo. E eu fiquei assim, mas você não pode lidar com o quê? Eu tô te pedindo pra lidar com nada, eu só quero trabalhar, só isso. Aí ela, não, porque isso daí tem que ver na RH, que isso daí não é comigo, que eu não posso aceitar isso não. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas gente, como assim, sabe? Enfim, mercado de trabalho para trans é isso. Trabalho formal é muito complicado mesmo. Então, obviamente, não foi uma coisa muito fácil para a Marinha ter um militar concursado se apresentando como trans. Porque como é que eu vou fazer? Não posso mandar embora por esse motivo.
Então, a primeira coisa que aconteceu foi a licença médica. Eu fui afastada, estou de licença médica, vou fazer 2 anos, agora em outubro, para passar por esse processo de transição. É a primeira vez que estou deixando o cabelo crescer na vida, nunca deixei. Então é a primeira vez que eu estou vivendo essa sensação do cabelo grande, essa coisa de dormir e acordar sendo eu, não precisar vestir um personagem, não precisar ser outra pessoa. Eu não acho que o que eu faço seja errado, quem eu sou é errado. Eu acho que o errado é você não se respeitar. Já que é fácil ser macho, ter meus pecados perdoados. Não quero mentiras pra ter que me vestir com essa identidade que cê fez pra mim.